Bom dia, aleluia, glória a Deus por mais esse dia, por estar aqui, podendo fazer essa live, dando continuidade à leitura da palavra. Provérbios capítulo 19, livro de Mateus capítulo 19. Muito bom estar aqui. Vamos orar para dar início à live. Pai querido, Pai de amor, gratidão, Senhor. Obrigada por mais um dia de vida, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Glórias te dou. Aleluia, aleluia, por estar aqui na Tua presença. Pai amado, que agora essa leitura seja para nos edificar, que ela venha para nos ensinar, para nos moldar a Tua vontade. Pai, que essa leitura alcance os nossos corações, alcance o nosso entendimento. Coloca o Teu Santo Espírito, Senhor, ao redor da minha vida, ao redor da vida dos meus irmãos. Abra o nosso entendimento. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos dar início ao livro de Provérbios, capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. A tolice do homem perverte o seu caminho e o seu coração se irrita contra o Senhor. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seu vizinho. A falsa testemunha não ficará impune e aquele que fala mentiras não escapará. Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais dos seus amigos se afastarão dele. Ele os busca com palavras e ainda assim elas lhe faltam. Aquele que adquire sabedoria ama a sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontra o bem. A falsa testemunha não ficará impune e aquele que fala mentiras perecerá. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo dominar sobre príncipes. A discrição de um homem retém a sua ira e a sua glória passar por cima da transgressão. A ira do rei é como o rugido de um leão, mas seu favor é como um orvalho sobre a grama. O filho tolo é a calamidade. O filho tolo é a calamidade de seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. Casa e riqueza são a herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça lança um profundo sono, e a alma indolente sofrerá a fome. Aquele que guarda o mandamento guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que a tua alma ceda por causa do teu choro, por causa de seu choro. Um homem de grande ira sofrerá a punição, porque se tu o livrares, ainda terás que tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim possas ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é a sua bondade. É melhor um homem pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende a vida. Aquele que o tem habitará satisfeito
não será visitado pelo mal. O homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito e não tem disposição nem de levá-la à sua boca. Bate em um escarnecedor e o simples tornará e o simples tomará cuidado e reprova alguém que tenha entendimento, e ele entenderá o conhecimento. Aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de desviares das palavras do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Essa palavra, esse provérbio, ele nos ensina que são dados diversos conselhos práticos, cheios de sabedorias. Somos advertidos, entre outras coisas, a ter cuidado com o que falamos e expressamos. Diversas pessoas, a gente vê por aí diversas pessoas falando sem pensar, imersas pelo próprio achismo e tolice. E Deus não se agrada disso. É isso que nos ensina esse provérbio. Há ainda muitos que passam por cima de si mesmo para estarem próximos dos ricos e tolos. E quem faz isso está imerso à ilusão. O Senhor diz que é melhor um pobre sábio do que um rico tolo. O contexto bíblico desse estudo apresenta a pessoa pobre sobre uma luz mais favorável do que a rica em relação à sabedoria. Desse modo, o Senhor deixa claro, através da sua palavra, que não há nada de errado com o pobre e que o que importa mesmo é a sabedoria e as palavras que as pessoas proclamam. Então, o que importa não é se você é rico ou se você é pobre. O que importa é você andar nos caminhos do Senhor. O que importa é você ter cuidado com a tua língua, a falar aquilo que procede do Senhor. Isso é importante. A vida da pessoa pobre é marcada pela sinceridade, enquanto a de sucesso, muitas vezes, obteve suas riquezas fraudando e enganando. Acontece que, muitas das vezes, as pessoas com mais poder aquisitivo são mais difíceis de colocar sua vida na mão do Senhor, porque acham que elas são suficientes para resolver todas as questões de sua vida. Elas não precisam do Senhor. E não é verdade, né? Não é verdade. A gente precisa estar na presença do Senhor sempre. Mas existe, sim, a pessoa com mais condições na presença do Senhor. Só temos que ter cuidado, entendeu? Ter cuidado ao falarmos, ao pensarmos, ao agirmos, porque é o que o Senhor diz, né? É o que o Senhor diz aqui nesse estudo. As pessoas vivem falando sem pensar, imersas no seu próprio achismo e tolice. Então, que a gente vigie, né? Para que a gente não desagrade ao Senhor. Nós vamos ler agora o livro de Mateus, capítulo 19. E aconteceu que, tendo Jesus terminado estas palavras, ele partiu da Galiléia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E grandes multidões seguiram-no e ele as curava ali.
Os fariseus também vieram até ele, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez, no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem separe. Disseram-lhe então: por que Moisés ordenou dar-lhes a carta de divórcio? E para repudiá-la, disse-lhes ele: Moisés, por causa da natureza, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. E vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito de sua esposa, não é bom casar. Mas ele lhes disse: nem todos os homens podem receber esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque alguns eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe, e há alguns eunucos a quem os homens fizeram eunucos. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem é capaz de receber isso, recebam. Foram então trazidas até ele criancinhas, para que sobre elas impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai as criancinhas e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino do céu. E tendo-lhes imposto suas mãos, partiu dali. E eis que vindo alguém disse-lhe: bom mestre, que coisa boa de voo eu tenho para ter vida eterna. E ele disse: porque tu me chamas bom. Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honrarás o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende o que tu tens, e dá-lhe aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse então Jesus aos seus discípulos: na verdade, eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isto, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo: quem então pode entrar? Poderá ser salvo. Mas Jesus, olhando-os, disse: com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então, respondendo Pedro, lhe disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo,
que vós que me seguistes, que a regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Glória a Deus, né? Aleluia, aleluia. Esse estudo, ele me fez refletir, ele me fez entender que veremos que para o Criador, esse estudo me fez entender que para Deus, para o Criador, o casamento é uma instituição sagrada. E quando Deus criou Adão e Eva, o Senhor estabeleceu o princípio homem e mulher. E disse, portanto, o homem deve deixar seus pais e se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus, ele concordou com o casamento abençoado por Deus entre um homem e uma mulher. Jesus Cristo concordou que um casamento abençoado por Deus é um casamento entre um homem e uma mulher. Além disso, outro ponto muito importante é que o casamento constitui uma nova família. Isso tem aqui, está lá em Malaquias também, 2,16, que diz, né? Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre a sua veste de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedeis em sabedoria, não sejais infiéis. Também está lá em Lucas 16:18. Quem se separar de sua esposa e se unir a outra mulher cometendo adultério, assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada, estará igualmente adulterando. Em Hebreus 13:4 também fala: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Em 1 Coríntios 7,39, diz: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se o seu marido morrer, ele estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertença ao Senhor. Então a Bíblia, ela é interligada em todos os capítulos, por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que ir nas remissões, tem que ir nos estudos, porque o que a gente lê aqui em Mateus está lá em Malaquias, está lá em Lucas, está lá em Hebreus, em 1 Coríntios. Então a gente vai olhar o contexto desse capítulo em outros capítulos, em outros versículos. Então, por isso é bom a gente fazer o estudo da palavra. E Deus nos ensina, né? Como está escrito aqui no capítulo 19. Sobre o divórcio. Ele não aprova o divórcio, ele aprova a família. E esse contexto diz, né, que a ordem é essa: deixar pai e mãe, vai se casar e se tornar um só. O casal se torna um só quando se casa. Então ele vai constituir uma nova família. É isso que o Senhor aprova. Glória a Deus por essa palavra. Estou procurando aqui.
no estudo. Essa palavra também é tremenda, essa aqui que Jesus diz para os discípulos, né? Que os discípulos, então, respondendo Pedro, lhe disse, porque o homem que foi pedir a ele, perguntar a ele o que ele tinha que fazer para ter vida eterna, então ele falou sobre os mandamentos, e o homem disse que já tinha feito tudo isso. Aí o Senhor disse para ele, então vende tudo o que você tem e segue-me. Mas ele era muito abastado, tinha muitas posses e não quis vender tudo. Aí Pedro questionou o Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós teremos por isso? E Jesus disse, em verdade eu vos digo, que vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos nós, todo cristão que tiver deixado casa, irmãos e irmãs, pais ou mãe, ou esposo, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão últimos, e últimos serão os primeiros. Tremenda essa afirmação do Senhor. Então, assim, a gente tem que estar vigiando, estar na presença de Deus, estar buscando conhecimento, sabedoria e deixando a palavra invadir o nosso coração. Isso aí é que é mais importante. Além do conhecimento, além de aprender, a gente tem que colocar em prática tudo que a gente aprende, para que as pessoas de fora nos tenham como exemplo. E isso o Senhor se agrada demais. Então a gente tem que andar conforme os caminhos do Senhor. Essa é a instrução do Senhor. E fala sobre o casamento, sobre a importância da família, esse capítulo. Então vamos orar. Obrigada, Lígia, pela sua participação aqui na live. E vamos agora orar para terminar a live. A live fica gravada no YouTube, fica gravada no Instagram. Passa lá no YouTube, se inscreve no canal, curte, para que o YouTube entenda que o conteúdo ele é importante e permaneça o meu canal no ar, tá bom? Eu agradeço muito. É tudo para ele, por ele, nada para mim. Então vamos orar. Paizinho, Pai querido, obrigada por esse momento de reflexão, obrigada por esse estudo, por essa leitura, que essa leitura tenha chegado aos nossos corações, que essa leitura tenha nos feito entender qual a tua vontade em relação à família, qual a tua vontade em relação àquele que quer alcançar a vida eterna. Pai, que sejamos obedientes, que sejamos pessoas que coloquemos em prática tudo que nos é oferecido, tudo que nos é ensinado. Que esses ensinamentos não sejam apenas para mero conhecimento, mas sejam para colocarmos no dia a dia, para que pessoas vejam em nós aquilo que o Senhor nos ensina. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada por eu poder estar aqui, por poder ler, fazer a leitura daquilo que o Senhor me pediu, daquilo que o Senhor ordenou, porque a minha vida pertence a Ti. Eis-me aqui, Pai querido, usa-me de acordo com a Tua vontade. Tudo é para Ti, nada é para mim. Que o Seu nome seja glorificado, que o Seu nome seja engrandecido sempre, Pai. Eu te amo acima de tudo e acima de todos. Pai querido,
guia nosso dia, coloque o teu Santo Espírito nas nossas vidas, no nosso entrar, no nosso sair, de volta à nossa casa, que a gente seja protegido, que a gente seja direcionado, orientado pelo seu Espírito, que tudo que fizermos seja consagrado a Ti, que nenhuma de nossas escolhas Te desagrade, que todas sejam para a Tua glória, que a gente entenda que a obediência, que o processo da santificação é importante em nossas vidas. Caminhar junto contigo é entender que temos que fazer renúncias, precisamos renunciar a muitas coisas. Não é fácil, mas o Espírito Santo nos ajuda a deixarmos as coisas mundanas, a deixarmos os as antigas coisas, aquelas coisas que fazíamos para trás e caminharmos contigo, com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a colocar em prática, nos ajuda. Ah, Pai, é muito difícil, mas não é impossível, porque o Seu Espírito caminha conosco, o Seu Espírito está junto conosco. Então, que possamos ser cada dia mais pessoas que espelham o Senhor, que as pessoas que veem a nós vejam o Senhor, que as nossas mudanças sejam visíveis para todos que convivem com a gente. Abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa as mães, Senhor, as nossas mães, Senhor, que consigamos alcançar mães intercessoras, Senhor. Eu sou uma mãe intercessora, que nós consigamos alcançar mães que orem por filhos adotivos, por filhos de coração, por filhos de sangue. Oremos, Senhor, oremos, irmãs, pelos nossos jovens. Nos ajude, Senhor, a encontrar mães de oração. Abençoa também, Senhor, a todos aqueles que estão no leito de hospital. Abençoa cada um, Senhor. Cura, liberta. Ah, Senhor, entra com assunção, com seu poder. O Senhor é o médico dos médicos. E abençoa os nossos governantes. Ah, Senhor, invade aquela prefeitura da nossa cidade. Invade, Senhor, com o teu poder, para que tudo seja mudado, para que tenhamos homens de Deus no controle da nossa cidade e o Senhor no controle deles. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Amanhã eu estarei aqui no mesmo horário. Eu entro sempre um pouquinho antes do meio-dia, mas amanhã eu estarei aqui e conto com vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenham um excelente final de tarde, início de noite, uma boa sexta-feira, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.